Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Hoje é outubro, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, dia também mundial dos animais. Eu acho que nada mais justo do que a gente trazer a nossa visão espírita para os animais de hoje. Esse é o tema. Esse é um tema que abrange, além da explicação, o amor que nós devemos projetar a todos os seres existentes criados por Deus nesse nosso planeta. E existe aí uma questão que envolve, sim, os animais e o espiritismo. Nós encontramos explicações variadas desses nossos irmãos na codificação kardeciana e nas amplas psicografias de vários espíritos, dentre outros meios de estudo também, que explicam sobre essas essências tão puras, tão instintivas, mas puras, né? Então, se a gente começar a entender, nos últimos tempos, o que está acontecendo? Nós somos os responsáveis pela domesticação dos animais. Nós domesticamos eles. Uma grande parte desses animais que aceitou esse contato social do homem, eles se domesticaram e eles têm uma utilidade muito grande, porque hoje em dia, se você reparar, o convívio com eles tem mostrado feitos incríveis e terapêuticos e ainda estão evoluindo de uma maneira mais rápida para os nossos padrões de evolução humana numa visão mais terrena. Essas criaturas, elas estão aprendendo com facilidade várias coisas que antes nem se cogitava ensinar-lhes, e ao mesmo tempo demonstrando afeto incondicional e contribuindo para uma vida mais sadia daqueles que os cercam quando bem compreendidos e orientados. E eu falo que isso é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque eu vivo isso. Quando eu procuro vir aqui falar para vocês, eu procuro falar para vocês algo que eu vivo. E a gente viveu isso na minha casa, na minha família, onde eu via a minha irmã mais velha com uma gata, uma coisa que ela não, né, eu não via essa prospecção, e de repente isso melhorou muito a visão da minha irmã, a concepção em como espírita também, para ela foi muito maravilhoso. E eu vi, além disso, a minha outra irmã, que ficou viúva, recebeu um consolo através também de uma gatinha. Essa gatinha chegou e ela consolou a minha irmã, e ela é companheira da minha irmã até hoje, e eu vejo ali um serviço terapêutico do animal, né, trazendo um conforto para aquele coração. E não é só nessa situação. Nós temos várias situações. Cãezinhos que são companheiros de pessoas que têm deficiência visual. Cães que também participam do tratamento terapêutico de autistas, ou pessoas com demência, ou pessoas com várias situações, né? Nós temos aí também os idosos, que também estão tendo a companhia desses animais. Então, olha a importância que o animal está exercendo dentro da sociedade hoje em dia como pet. Em A Gênese de Kardec, no capítulo 7, item 32, os espíritos eles esclarecem que a criação dos animais por Deus certamente tem um objetivo muito maior do que o prazer de aniquilá-los que os seres humanos têm. A análise da introdução do Livro dos Espíritos, em conjunto com a questão número 597, também nos traz a informação de que os animais têm sim inteligência, e o que nos difere deles, ou seja, aquilo que é diferente, né, entre eles e a gente, é o senso moral. Nós, humanos, somos dotados de senso moral e de livre-arbítrio. Então a gente evolui como um pequeno átomo. Gente, para quem quer entender o processo de evolução, leia A Gênese de Allan Kardec. Nós evoluímos como pequenos átomos desde o reino mineral, em busca de angelitude. Angelitude é o nível máximo que o espírito alcança. E nesse processo nós passamos pela fase animal neste planeta e em outros. Enquanto aqui nós vamos estagiar nessa jornada, e nós, para esses pequenos amiguinhos, somos deuses que se encontram em estágio evolutivo anterior ao nosso. Eles estão nesse estágio, solicitando cuidado, amor, orientação para a sua própria evolução. É interessante a gente observar que se você... Olha, presta atenção, que interessante isso.
Quando a gente se depara com um ser mais evoluído que nós tendemos a chamá-lo de Deus. E quando os animais nos olham, eles nos admiram como deuses, porque nós somos aqueles, não é que a gente domina, mas a gente está ali com um senso de inteligência, com um senso mais, sabe, de justiça. A gente tem a escolha de cuidar, amar ou maltratar. Olha isso que interessante. E eles se sujeitam à nossa vontade, como pets ou como selvagens. Como selvagens, eles se defendem. A questão 598 do Livro dos Espíritos também deixa claro que os animais preservam sua individualidade após o desencarne. Ou seja, não há dúvidas de que houve um grande engano ao afirmar durante tantos anos que eles compõem a chamada alma-grupo no mundo espiritual. Não existe isso. Nem poderia ser diferente, pois isso significaria a perda total da evolução conseguida durante seus anos de existência terrestre. Exato, e todo aprendizado obtido, contrariando assim as leis divinas, sobre a progressão dos espíritos e dos mundos. É importante a gente falar que existe a individualidade de cada animalzinho. Quando um animalzinho desencarna, ele pode passar pelo plano espiritual ou pela erraticidade de uma maneira rápida, ou às vezes eles param para trabalhar, porque eles são doadores. Né? Doadores de funcionalidade, exatamente. A gente acha que não, mas os animais, eles têm muita funcionalidade, principalmente na subsistência orgânica do planeta. Eles fazem parte de uma cadeia alimentar que trabalha para que o planeta funcione, para que o rio exista, para que o ar exista, ou seja, a planta vai limpar, vai filtrar o gás carbônico, transformar em oxigênio, o minério que tem grandes importâncias para o ser humano, para suas construções e etc. Enfim, existem N situações aí muito bem colocadas sobre os animais. E é interessante que nem poderia ser diferente, pois significa que a perda total da evolução aí que ele quer falar é que se fossem grupos de espíritos ali ligados, eles não poderiam evoluir para nós, seres humanos. Tem que ter uma essência individual, não é verdade? Outra coisa muito interessante é que na questão número 600, essa dúvida ela ainda é melhor solucionada quando a gente encontra a informação de que, uma vez desencarnados, os animais não são espíritos errantes, pois não têm livre vontade, exatamente. Como já dito, o senso moral também. Então, além de não necessitarem de expiações, eles não estão expiando nada, né? Que é uma resposta da questão número 602. Alguns permanecem no mundo espiritual, onde estagiam por mais tempo auxiliando nas diversas atividades dos trabalhadores, tais como resgates e ensino. Para quem não entende, no plano espiritual, quando os espíritos chegam e vão ser tratados nas colônias, nos hospitais espirituais, geralmente existem vários jardins. Nesses jardins, além das plantas, tem pássaros. E esses pássaros gorjeiam o dia inteiro. Mas uma melodia que ela é uma melodia terapêutica. Então, tudo isso faz parte de um conjunto onde o animal está ali como essência contribuindo para a evolução do homem. Olha que coisa linda. Olha que coisa perfeita. Deus, né, gente? É Deus. Então, a grande maioria desses animais, quando eles não estão estagiando no plano espiritual, eles reencarnam de maneira muito rápida. Então, eles desencarnam e vão reencarnar novamente, justamente por não terem consciência. E essa consciência que atormenta o próprio ser após o desencarne, que é o que a gente chama de inteligência moral. Então, ele não tem isso. Ele é instinto. Eu vou repetir 1000 vezes, o animal não deve ser humanizado. Ele é instintivo, entenda isso. Então, é também no capítulo do Livro dos Espíritos que nos é esclarecido que os animais se comunicam entre si.
de uma maneira que não conseguimos imaginar e que em mundos superiores à Terra, não somente os homens são mais avançados, mas também os animais, e que estes últimos lá dispõem de meios de comunicação mais desenvolvidos. Se você começar a observar seus pets, você vai descobrir que eles conversam entre si. Eles olham um para o outro, eles falam um com o outro, eles batem, eles têm um diálogo, eles batem papo. Esses dias atrás eu fiquei impressionado. Eu estava conversando com a minha irmã pelo celular e aí ela me mostrou a minha sobrinha, né, a gatinha, a Lola. E falou assim: Lola, olha, é o seu tio, olha para ele. Ela olhou para o celular e piscou o olhinho. Significa que ela entendeu que eu estou ali, mas eu não estou presencial. Antes ela me procurava atrás do celular. Ou seja, olha que interessante que a percepção deles vai aumentando. Então, assim como nós, seres humanos, vamos evoluindo para melhor, para uma capacitação maior, para uma inteligência maior, eles também acompanham essa evolução. Então, nós não estamos evoluindo sozinhos, nós arrastamos todos os seres do planeta na nossa estrada evolutiva. Eles seguem o nosso rastro, eles nos acompanham na evolução. E é por isso que eu apoio muitas das defesas que estão à frente, né, de não causar maus tratos aos animais, o abandono, enfim, N situações. Bom, além disso, estudando todo o Pentateuco, né, espírita, toda a obra de Kardec, é possível concluir que os espíritos informaram a Kardec sobre essa questão. Exatamente. De maneira muito ampla. Quando ele se refere aos seres humanos, especialmente onde trazem suas respostas com termos como homens ou humanos, ele cita ali que existem os homens e existem os animais. Então, existe um imenso número de respostas com termos como seres. Então, para diferenciar, quando ele engloba todos os seres do planeta e quando ele engloba só os homens. Então, seres, é a estes que devemos nos deter quando estudamos a visão espírita sobre os animais. Pois para estes companheiros de jornadas terrestres, há disposição em todos os estudos. Você quer ver um exemplo? A alvorada do reino de Chico Xavier. Emmanuel diz: no reino animal, a consciência, a afeição da crisálida, no reino animal, a consciência, a afeição da crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto, no rumo da inteligência. E além disso, Leon Denis também já dizia: a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem. Completando, Emmanuel diz, e transcende no anjo. É interessante nós compreendermos essas três colocações de grande importância. Nós entendemos que nós somos criados simples e ignorantes, então nós dormimos enquanto somos minerais. A partir do momento que vamos estagiar, nós vamos diretamente para as plantas. Olha que legal. Já começa aí. Um estágio, né, na verdade. Um começo, né? A gente estagia na planta porque na planta a gente sonha. A planta, ela sente. Ela é o primeiro estado de sentimento da planta. Em seguida, nós vamos fazer uma agitação, porque a gente vai começar a ter um corpo que se move e que procura os próprios recursos da subsistência, da sobrevivência. Então é ali que ele se agita. Ele se agita. Olha que legal, ele se agita. No final das contas, ele acorda. Quando ele acorda, ele tem consciência, inteligência, livre-arbítrio. Ele se torna humano. Ele se torna hominal.
E no último estágio, ele abandona todas essas fases e vai para a angelitude. Angelitude, gente, é um modo de se falar sobre os espíritos felizes dos mundos felizes. São espíritos de alto grau de evolução, como Jesus Cristo. Entende? Que tem aquela evolução enorme, que já compreende tudo, que não tem necessidade de desamor nem de sentimentos inferiores. É somente luz. Isso é maravilhoso. Então, nesse sentido, a gente chega a uma conclusão que, inclusive, quando analisamos o consumo de carne, sabe, é que eles, os animais, estão bem cumprindo sua parte no que diz respeito ao aprimoramento do seu espírito. Olha, nos seres racionais, no entanto, a gente deixa muito a desejar, pois, tendo a capacidade de raciocínio sobre questões morais, ainda desconhecemos o quanto estes amigos podem nos ensinar, e pior, a gente permite que eles sejam explorados, subjugados por nossos caprichos. E é nesse momento que eu falo para vocês, no Dia Mundial dos Animais, vamos respeitá-los. E vamos, sim, impulsionar em todos os nossos amigos, as pessoas próximas das nossas vidas, essa vontade de combater, né, a exploração dos animais, sejam de qualquer tipo, sabe? Porque eles contribuem naturalmente. Se você notar, eles naturalmente eles nos ajudam de alguma forma. Olha o cãozinho que é treinado para guiar um cego na rua. Ele faz aquilo fielmente, amando o dono dele, sem precisar matar, sem precisar agredir, sem precisar espancar, nenhum ato de violência. Quando você está triste em casa e você tem um pet, aquele pet sente, ele vem até você, ele acaricia sua mão, ele te pede dengo, ele te pede atenção. Porque na hora que você faz isso, você projeta amor. É um ser que você olha, que aquele ser não tem maldade. A única coisa que ele tem é instinto. É desprovido da maldade. Que no Dia Mundial dos Animais, sejamos como eles. Raciocinando, mas projetando amor incondicional, independente de quem quer ou do que quer que seja. Que sejamos como eles. Que a nossa entrega seja uma evolução mais rápida e que a gente possa compreender, analisar, entender e amar cada dia mais e mais todos os seres do planeta. Eu espero que isso tenha sido, assim, um pouco de clareza aí na sua cabecinha, para deixar você um pouco mais informado, mas vai lá no Livro dos Espíritos, dá uma estudada sobre os espíritos dos animais, dá uma olhadinha na Gênese, vai lá, Kardec é informação, Kardec é situação. Você se situa dentro da sua própria encarnação. Depois que você fizer isso, você vai no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho que eu estou publicando. Gente, calma, eu estou editando, é muito vídeo para editar. E estou colocando lá para vocês. Quanto mais vídeos para vocês, mais eu vou me sentir satisfeito. E no mais, beijos de luz. Até a próxima.